Olá pessoal, queria convidar vocês para a reabertura do curso A Arte pela Psicanálise. Uma arqueologia, assim, da maneira como Freud, como Lacan, mas também alguns outros autores, dialogaram com a arte, trouxeram conceitos da estética, pensaram experiência psicanalítica do tratamento em chave, né? Literária, musical, poética. E esse curso está disponível para vocês ali no curso Arte e Psicanálise, né, que vai estar aqui embaixo. Né. Vamos lá, é uma forma de assim entrar, ter um contato um pouco com a história da arte, mas também uma ótima maneira de se aproximar da psicanálise, né, se pensar, né, a psicanálise a partir dessas outras linguagens. Então, bem-vindos ao nosso Falando Nisso de hoje, nesse canal YouTube, com uma pergunta, né, múltipla. Tiago Napier 5337, 2 anos, no vídeo sobre por que enrolamos tanto. Acho que faltou falar da relação da procrastinação com o cansaço e a ansiedade. Chica 31, no vídeo, o que acontece quando você reprime seus desejos. Oi, Christian, eu me mantenho em estado maníaco e raivoso. Mega produtivo há muitos anos. Sinto muita raiva e tenho uma capacidade de trabalho tão intensa quanto adoecedora. Pois bem, hoje acordei mais calma porque ontem tomei calmante. E meu Deus, que tristeza sinto dentro de mim e quanta beleza existe no mundo, quanta saudade eu sinto do amor e a doçura que eu sinto agora por esmagar e não paro de chorar às 6 horas. O que fazer com tanta tristeza guardada e com tanta capacidade de sentir raiva na outra ponta? Muito ilustrativa, né, essa declaração. Choque mental T8D. De novo no vídeo sobre repressão de desejos. O que o Christian Dunker traz aqui é forte. Muitas vezes a gente acha que está no controle, mas na verdade só está pagando um preço silencioso por não encarar certos desejos. E esse custo aparece na ansiedade, no cansaço emocional, na sensação de estar vivendo pela metade. Vidas pela metade, meia vida. Né? Pneu que está na meia vida, né? Já gastou. Esse tipo de reflexão faz a gente se questionar de verdade. Quem curte esse tipo de conteúdo mais profundo sobre a mente e comportamento sabe o quanto isso pode mudar a forma de enxergar a própria vida. Espero que sim. Agradeço, choque mental. Lua 6283. No vídeo, porque a geração Z não faz sexo. Olha aqui, essa questão ela ela tem uma introdução nos vídeos que evocaram essa pergunta, né? Sobre sexualidade, né? Sobre repressão de desejo e sobre enrolação, procrastinação. Muita gente, muita coisa na cabeça, principalmente nos ansiosos como eu. Só vem pensamentos excessivos e com isso fazendo cansaço mental, desânimo para quase tudo. Pois é, foda. Concordo com você. Então, o cansaço ele se tornou um significante decisivo, né, para narrativas de sofrimento contemporâneas, particularmente de extração neoliberal, que ganhou assim uma espécie de ponto de convergência no livro bastante lido, fino, né, despretensioso, Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. Né? É um trabalho que inspira, né, uma série, né, onde o Byung-Chul Han está dizendo assim, olha, nós saímos da sociedade do conflito, né, da sociedade do negativo, da negação, e nós fomos para a sociedade, vamos dizer, imunológica. Sociedade neoliberal, o capitalismo tardio, pós-modernismo cultural, como diz o Harvey, né? E entramos numa nova era em que estamos assim no limite, eu diria assim, na materialidade dos corpos, né? A extração da mais-valia até o limite do adoecimento. Por isso, né? Tanto as questões de saúde geral como de saúde mental começam a aparecer como uma espécie de corpo que termina, né, resistindo
a superexploração. Mas o diagnóstico, né, do Byung-Chul Han, talvez ele seja correto do ponto de vista descritivo, mas assim um pouco parco do ponto de vista da atração política, né? Como reage, como responde. Né? Ele diz lá, né? O neoliberalismo que gera muitas injustiças não é algo muito bonito. A palavra inglesa fair significa tanto justo quanto belo. Também a palavra fagar, antigo alto-alemão, significa belo. Né? Originalmente brilhante. Né? Acho que essa é uma forma de falar de um dos vetores desse cansaço estrutural. Né? Tem que ser brilhante, tem que ser super, tem que ser demais, tem que ser além dos limites, tem que ser fora da zona de conforto, tem que ser superação. Todos esses imperativos, né, mais prescritivos do que interditivos, né, para falar dessa mutação do super-eu, própria da passagem do liberalismo para o neoliberalismo, né? E eles estão ligados à autoexploração. Né? Em vez de eu de fora, né, dizer, olha, você tem que fazer isso, você incorpora isso como uma forma de vida normal. Né? Isso vai levar a uma forma de vida cansada. Né? Por quê? Porque ela é feita para ser assim. Ehrenberg é um autor que a gente usou bastante nos nossos trabalhos sobre gestão, né, o neoliberal do sofrimento. Vai estar aqui por trás, informando essa teoria do Byung-Chul Han. Né? O surgimento da depressão deve-se à perda da relação com o conflito, sobre o qual se baseia o conceito de sujeito, tal qual foi herdado pela psicanálise a partir do século XIX. Né? Então, o que parece estar acontecendo para induzir estruturalmente o cansaço? Né? Você faz o sujeito trabalhar além de si mesmo. Né? Você faz uma indução calculada e metódica de mais sofrimento. Como isso é feito? Por vários caminhos, mas um que nos interessa é a administração. Agora usem essa palavra administração no duplo sentido. Né? A administração de recursos humanos e a administração de medicamentos. Foi aqui mencionado. Substâncias. Né? Substâncias que vão levar você além de você mesmo. Substâncias que, no fundo, vão fazer com que a depressão e a ansiedade, para efeito aqui da nossa conversa, são o mesmo quadro. Né? Vamos pensar assim. O Freud tinha uma psicopatologia que distinguia sintomas. Os sintomas, eles são um efeito de conflito. Conflito subjetivado, conflito interiorizado. Né? Conflito que entre o mundo e o eu, mas também do eu com suas próprias fantasias e desejos. Né? Então daí você responde fazendo um sintoma. Só que nem sempre a gente faz sintomas. Né? Às vezes a gente faz uma outra coisa parecida, conexa com o sintoma, que é o seguinte: em vez de incorporar o conflito e tomar uma posição diante dele, mesmo que seja de negar, recalque, repressão, nós precisamos fazer um vídeo sobre isso, né? A gente transforma o eu. Exemplo, não é que eu não consegui, é porque eu não queria mesmo. Ou seja, você se transforma, o ego se transforma, o narcisismo se mostra mais elástico para você desviar do conflito. Personalidades evitativas. Em vez de ir lá, ter que falar, dar medo e etc., encontrar a pessoa, pode ser que eu não passe, eu vou por um outro caminho, eu evito isso. Né? Eu contrato uma paisagem mental, substância, ou uma paisagem, vamos dizer assim, que eu consigo comprar, onde, assim, eu não estou confortável aqui, eu vou para o lado. Né? Esta atitude é o que a gente pode chamar de atitude que vai depressivizar o sujeito. Né? Que vai fazer com que eles vivam uma vida em estado de inibição. E é isso que as administrações neoliberais fazem. Né? Elas deixam você assim, agressivo, contrariado, tenso, elas produzem idealizações excessivas. E o que você faz com isso tudo? Olha aqui os relatos, as perguntas. O que você faz com o seu nervoso? Né? O que você faz com esse excesso de estimulação e de demandas? Você pode dizer, ou eu jogo de volta e brigo com o mundo, porrada em todo mundo, está acontecendo. Né?
ou eu volto contra mim mesmo, né? E nesse processo eu extraio uma mais-valia que é, eu fico mais horas no trabalho, eu fico com tanta raiva porque eu vou me dopando com aquele afeto. Como eu vou me dopando com os afetos rebaixados, depressivos, né? Da autoavaliação, da métrica de si, da melhor versão de si. Ou seja, tudo isso vai produzindo um cansaço, inclusive um cansaço de si mesmo. Por quê? Porque o si mesmo está aderido a esse funcionamento. Né? O si mesmo, ele já é pensado um passo a mais, além de onde você realmente está, além do corpo que você realmente tem, além da idade que você realmente pode. Né? Esse mais além do princípio do prazer, o Freud chamou de pulsão de morte. Mas o cansaço, ele pode ter outro destino. Ou seja, inibo, volto para mim, a agressão começa a me corroer, dali a pouco eu estou deprimido. Mas, inibição, sintoma, angústia. Eu posso, nesse trajeto, né, manter a divisão em estado de ansiedade. A ansiedade é uma variante da angústia. Lembra daquela ideia? A angústia, né, é afeto mãe, é a moeda universal dos afetos. Os outros vão qualificando a angústia. Quando você vai para a angústia, você tem ali angústia, vamos dizer assim, grau máximo, grau zero. Né? Você tem dois efeitos. Né? De um lado, você vai começar a agir automaticamente, né, fazendo coisas que você não quer, não sabe, você sai de si, né, aquele ataque de pânico atuado, né, a ansiedade, vamos dizer assim, dissociativa, né, e do outro lado você congela. Freeze. Não consigo dizer, não consigo falar, paralisei, né, da tanta angústia. Olha lá, movimento. Paralisei, ou fiz um movimento errático, né? Um movimento incalculado. Como é que a gente está sendo assim impulsionado para o cansaço? Chegue mais perto possível da ansiedade antes que ela vire angústia. Né? Viva em estado de ansiedade. Né? Como é que é? E isso, por exemplo, afeta mais as mulheres do que os homens, mais os negros do que os brancos, mais os pobres do que os ricos. Como é que isso incide, né? Classe, gênero e raça especificamente? Porque aí você se apoia em medos estruturais, desamparos estruturais, para sobrecarregar carga mental, o sujeito com o que a gente poderia chamar, vamos dizer assim, de gerenciamento excessivo de si mesmo e suas imediações. Né? Então, é aquela vida estruturada à base de listas. Né? Levantar, levar o filho na escola, voltar, ticar a agenda, conseguir enfrentar e voltar, é bom descansar, que esse é o descansar, sono. Que é o objetivo do dia, chegar no fim do dia. O que você vai ter aí? Patologias do sono. 3 em cada 10 brasileiros. As pessoas não conseguem mais dormir. Por quê? Veja só, dormir significa o quê? Interromper o ciclo, transicionar, né, da orientação para estímulo-resposta, estímulo-resposta, né? Ansiedade, aceleração para desligamento. Desligamento não é só do mundo. Redução da resposta motora, redução da consciência. O que é a ansiedade, estado de ansiedade expectante? Para excitação da consciência. Então, veja o que vai dar isso. Patologias da atenção. Tudo se organiza, né, nessa administração a partir de mais atenção. Às vezes cuidado, mais atenção. Cuidado frágil, cuidado venenoso, cuidado tóxico. Né? Ou seja, você tem um estado de securitização da vida em que você precisa estar muito atento. Leu com atenção, cumpriu com atenção, fez com atenção. A gente não tem mais espaços de desatenção, que acontece quando você retira os espaços de intervalo, os espaços de pausa, os espaços de café, entra numa tela depois da outra. Não é que você fez aquelas 8 horas de trabalho, né? Você potencializou o seu cansaço. Porque é como se fosse uma viagem em que você não parou para descansar. Não consigo mais descansar. Porque quando eu paro, eu fico pensando em outra coisa.
Quando eu paro, eu volto para casa. Cadê as crianças? Cadê? Ou eu funciono 7x7, 24 horas. Funcionar quer dizer ligar. Nunca desliga. Né? Tem canal de televisão que anuncia isso como legal. Nunca desliga. O que é que nunca desliga? Fluxo de capital pelo mundo. 24 horas. As bolsas não param mais. E quanto mais fácil o capital circula, mais difícil as pessoas, né, de passar da barreira, de fronteira, de muro. Né? É uma relação inversa. É o liberalismo, um dos capítulos dessa coisa. Mas aí, vamos entrar mais no desligamento. Né? A sociedade do cansaço é uma sociedade do ligamento, né? Uma sociedade da atenção. Por isso você vai ter patologias, né? Não consigo desligar também porque não consigo fazer luto, não consigo dizer tchau, não consigo dizer ó, acabou, agora, intervalo, luto, pausa, começou. Não, eu vou aproveitar. Por quê? Porque a gente compra essa ideia de que não pode ter tempo morto, não pode ter tempo perdido. No carro eu já vou fazendo, o celular eu vou ligando, scrolling, porque daí eu fico o quê? Com a atenção naquele estado de prontidão. Ou seja, você se cria uma ansiedade sistêmica e depois reclama que aquilo virou angústia. Fala, poxa, mas por que nós estamos vivendo esse estado, vamos dizer assim, de ansiedade permanente, né? E aí vem, assim, instrumentalização de narrativas para aumentar isso. Né? Crise climática, né? Tragédias o tempo todo, intensidade, vida boa é vida intensa. Não é verdade, não é verdade. Né? Vida boa é vida com prazer, desprazer, também não, né? Não é só assim, encontrar prazer no trabalho, mas conseguir fazer essa oscilação, conseguir fazer esse vai e volta. Sexo, por que desinteresse total em sexo? Porque para fazer sexo precisa se desligar e focar, olha lá a expressão, estar ali. Mas estar ali não é focar. Né? Estar ali é se entregar para o outro, entregar para outras vozes, entregar para fantasia, sair de si mesmo. Não, quando eu faço isso eu enlouqueço. Problema. Você vai ter crises aí de ansiedades crônicas que vão gerar o que a gente chama, e o Freud tinha uma palavra para isso, né? Que é o estado neurótico mais comum. É a miséria neurótica, a infelicidade neurótica. E é muito comum que a gente tenha depressões por cansaço por causa disso. Né? A pessoa está fazendo depressão, você diz, mas por que está acontecendo? A depressão por causa desse funcionamento. Né? Não vai dar para achar que você vai andar com o carro na 120 e uma hora o motor não vai... Vai acontecer. Né? Você acha que pode diminuir a quantidade de horas de sono, diminuir as suas férias, diminuir os seus fins de semana? Vai dar problema. Mas o cansaço neurótico não é só. Né? É uma conexão entre essa forma de vida e uma relação consigo. Né? Uma relação consigo em que você não tem mais lugar para o vazio. Uma relação consigo em que o vazio é sentido como ansiedade e angústia. Então tem que fazer alguma coisa. Tem que estar ocupado. Em que o vazio é sentido como desatenção, então tem que ligar de novo. Né? Em que o vazio ele vai então começar a intensificar, né, vai se ocupar com ideias circulares, pensamentos, né, insidiosos, ideações. Né? Ou seja, o cansaço neurótico é aquele cansaço de pensar. Né? De pensar a mesma coisa, de sentir a mesma coisa, de repetir a mesma forma de mundo. Né? É aquele cansaço que é assim, é o peso da vida. Não é só o trabalho, é a relação com o trabalho. Não é só as outras pessoas, é a relação com as outras pessoas. É o que a gente poderia chamar assim, de custo subjetivo. Né? E custo expressão aqui do nosso amigo. Para mim, tomar uma decisão é muito custosa. Por quê? Porque eu não posso errar, porque eu não posso voltar atrás. Então eu vou gastar, né, uma quantidade, né, de libido, de energia psíquica para tomar uma decisão. Tá? O que vai acontecer? Você vai se criar procrastinações. O que são procrastinações? Né? Olha, eu tô com uma vida tão pré-decidida
que isso volta num processo de, olha, eu vou me criar um espaço de o quê? De desligamento. Só que aí é um desligamento patológico. Você não descansa nesse desligamento. Você não descansa e esse custo subjetivo de todos os seus atos. O custo subjetivo de paquerar alguém, o custo subjetivo de ir a uma festa, o custo subjetivo de se abrir para uma experiência nova. Tudo isso vem junto com angústia. Não posso pôr um a mais de angústia, porque senão vai dar pânico. Não posso. Então, toma um calmante, toma um redutor. Daí você precisa puxar mais, então toma um estimulante, vinvance nele, depois toma um calmante. O que está acontecendo? A transição, você quebrou o botão do transicionamento, o botão que desliga para você poder dormir. Você quebrou, você bateu nele, então agora ele só funciona on-off, não tem dimer, não tem mais gradiente. Você não consegue fazer isso. Resultado, sua vida vai ser assim, aquele peso da existência. Né? Aquele peso, e aí tem uma coisa que a gente discute, né, muito pouco tematizada, tipicamente na clínica parece assim, não custa nada. Não custa nada você resolver pela 15ª vez o problema da sua impressora que não funciona. Não custa nada você entrar e fazer um Pix, porque são só alguns cliques. Não custa nada mais aquele imposto para pagar, mais aquele boleto para ver. Não custa nada, ou seja, uma vida hipertrófica de pequenas obrigações. Vamos pensar naquela mãe, né, jovem mãe que está aprendendo ali aquela situação, que é uma cachoeira de isto, mais aquilo, isso não, aquilo sim, aquilo... Isso causa, né, um custo subjetivo, exaure a pessoa. Como é que você chama isso? Estou cansado, preciso descansar. Né? Mas não é o cansaço que resolve com o descanso. Né? É aquele cansaço que leva a pessoa assim a pensar, eu quero sair dessa vida. Né? Taxa de suicídio aumentando, tem a ver com isso. Suicídio por desespero. Eu não vejo que isso aqui pode ter alguma solução, alguma saída. Né? Você não vê porque essa forma de vida é feita para isso. É feita para você estar em cansaço. Faz o teste. Né? Muito cansado. Eu durmo e não descanso. Eu tenho férias e não descanso. Eu tenho fim de semana e eu não descanso. Você vai dizer, é a quantidade de horas de sono? Às vezes sim, mas é a engrenagem, estou brincando, né, com a mecanização, mas são os circuitos, né, os circuitos do descansar que você ferrou, que você desaprendeu, que você atrofiou. Resultado, né, você vai começar a confundir as coisas. Né? O trabalho, ele faz isso. Só que é o trabalho aqui e o super trabalho aqui também. Né? É o super trabalho, né, dos afetos, né, de inveja, de medo, de ciúmes, de ódio principalmente, né, que vão sendo assim automanipulados, autogerenciados para tirar mais desempenho, mais performance e, portanto, mais cansaço. Por quê? Porque tudo vira performance. A sua ida na festa é performance, o seu amigo é performance, a pessoa que você não viu é performance, o cinema que você tem que ver, aquele filme, aquela peça é performance, o livro que você tem que ler, a aula que você tem que fazer. Enfim, você vai entrando, né, nessa cascata de demandas e daí, ao final, está se perguntando, mas em nome do que isso tudo mesmo? Pergunta ruim. Pergunta ruim, porque no fundo você está ainda na lógica do uma hora vai vir, uma hora vai começar a vida. Enquanto isso, eu vou apertando o balaio e sem tempo para tolerância de si, sexo, devaneio, sonho. É por isso que a gente está lançando um trabalho sobre oniropolítica. Porque o modelo disso, né, que é o anticansaço, é a cura do cansaço neurótico, né? A cura para o cansaço laboral não tem, acaba com 6 por 1 e de preferência reduz ainda mais, especialmente algumas outras atividades. Né? Mas isso de um lado, mas sonho. Você pergunta, qual é o sonho que você tem para sonhar? Sonhar. Quando dorme não sonha, e quando acordar também não sonha. Resultado, cansaço. É um cansaço curioso, né? Porque o sonho tem a ver com o sono, mas é outra coisa. Né? Como é que você consegue sonhar na tua vida? Sonhar mesmo, experiência de sonho.
Pode ser acordado, pode ser dormindo. Matou o sonho? Pode ler. Linha a linha. Tóxico. Ô, Queronta, manda aí uma poção mágica, né? E para de remar. Para! Uma margem, outra margem. Parece que leu o Guimarães Rosa e não saiu desse negócio aí. Uma margem, para. Outra margem, para. Vai para um, vai para outro. E aproveita a travessia. A vida é travessia, gente. A vida não é porto. Faz parte desse sistema, né? A ideia, e isso é reforçado, né, pela prática do trabalho, né, em sistema de projeto, né, quem trabalha em projeto, aquele que é agora pejotizado, aquele que abre seu negócio, sua empresa SA, trabalha sábado, domingo, feriado, mandou e-mail 5 da madrugada, tem que responder. Gente, isto é criminoso. Não é só acabar com vocês por um, é acabar com isso. Por quê? Porque isso vai criando a sensação de que você não pode parar. Que tem uma regra teológica que é primeiro a sensação e depois o botão não funciona mais. Você não consegue, mesmo que você queira, continua, né, um funcionamento ansioso, expectante, próximo. E veja, a solução, em geral, ela vem em coisa assim, não, eu vou para o Mato Grosso pescar e daí eu vou levar uma vida vendo os passarinhos. Entendo que você sonhe com isso, mas esse sonho é meio sintomático de que Mato Grosso é agora, o do sul, viu, das capivaras. É aqui. Se não tiver Mato Grosso aqui, vai ser a Queronta lá mais rápido. Cansaço. Sem parar. Não apresse o rio, ele segue por si.